agora. Edu, é natural que ainda não tenha encaixado, é natural, é normal, 4 rodadas, reformulação, muita contratação. Como você enxerga isso? É ou não é o natural? E o que tem que ser feito a partir de agora, evidentemente colocando em discussão que nós temos um clássico pela frente, né? Ô Cirilo, eu acho que o que tem que ser feito de imediato é aparecer resultado, né? Porque quando você trabalha, principalmente em montagem de elenco, sem o resultado ao seu lado, a pressão ela aumenta. E é difícil, porque o jogo seguinte é o clássico, né? Talvez seja o pior momento para o Cruzeiro para ter o clássico pela frente. Talvez seja esse o pior momento. Seria o ideal que o Cruzeiro tivesse mais uns 2 jogos contra equipes do interior, até aí poder enfrentar o Atlético, o América, enfim. Para ter a possibilidade de, em jogos, entre aspas, mais fáceis, ele se reajustar. Sabe por que eu falo reajustar? Porque eu acho que o que ficou muito foi a última impressão do último jogo. O último jogo foi muito ruim mesmo. Foi o pior jogo do Cruzeiro na temporada, muito em função da escolha inicial do técnico, do Pesolano, e ele admitiu isso numa entrevista coletiva depois da partida. Foram muitos improvisos, um time modificado, e quando você muda muito um time dentro de um elenco que tem muita mudança, muita gente ainda não assimilou a ideia, você corre riscos, independentemente da qualidade do adversário. Eu acho que o Pesolano, ele correu o risco e pagou por ele. Mas ele correu o risco na hora que pode, cara. O Pesolano inventou demais. Se ele acha que ele tem que inventar contra o Pouso Alegre em Belo Horizonte, qual é o erro? De inventar que eu tô chamando a linguagem mais chula mesmo, é testar. Contra o Pouso Alegre em Belo Horizonte na 4ª rodada do Campeonato Estadual. Qual o problema do técnico fazer isso? Eu não vejo problema nenhum. Só que deu errado. Ele tomou um gol, sai atrás no placar, depois ele corrige com as alterações, ou tenta corrigir com as alterações, o Cruzeiro melhora na partida, só que não conseguiu o objetivo, que foi empatar o jogo, virar, trazer o resultado. Eu acho que o jogo contra o Pouso Alegre, o resultado e a má atuação, eles são muito mais consequência do mau trabalho do Pesolano no início do que qualquer outra coisa. Mas eu volto a dizer, é um mau trabalho feito na hora certa. O Pesolano, ele não poderia testar o que ele testou contra o Pouso Alegre contra o América, como ele não fez. Ele não testaria contra o Atlético, como ele não vai fazer. Se você pega o jogo do Cruzeiro contra o América antes da partida contra o Pouso Alegre, não foi um jogo ruim, cara. O Cruzeiro não jogou mal. Tô até vendo aqui a escalação do Cruzeiro contra o América, Edu. Cabral, William, Oliveira, Reinaldo e Cipriano. Depois jogou o Bilu. Neto, depois entrou o Formiga, Ian Lucas, o Gasolina estava nesse jogo também, né? Aí não me recordo função, se como esse zagueiro do lado direito. Tava jogando como um meia pelo direito. Tava como a segunda linha de fato, né? O Gasolina, depois entrou o Ramiro, o Nicão, depois entrou o Daniel Júnior, o Wesley, depois o Gilberto e o Bruno Rodrigues começou e terminou o jogo. Esse jogo contra o América ele usou, por exemplo, o William pela primeira vez. O William foi muito bem. Ele utilizou o Nicão desde o início. Contra o Pouso Alegre ele poupou o Nicão. Ele abriu mão do William. Ele foi fazer testes. Cara, a gente precisa bater nessa tecla. Ele fez teste na 4ª rodada do Campeonato Estadual contra o Pouso Alegre em Belo Horizonte. Ele não tá errado. Mas não deu certo. É que assim, tem alguns que se ele perguntasse pra gente, a gente já podia antecipar, né? Tipo que o Reinaldo não consegue sair jogando. Mas é hora dele testar. Mas ele não percebeu. Eu acho que antes dele chegar, antes do Reinaldo chegar, acho que a maioria falou, olha, o Reinaldo fez um ótimo Campeonato Brasileiro num time reativo. Rebatendo bola. Um time que ele rebate bola aérea. Ele não, bola aérea. O Goiás não fica trocando passe para achar espaço na defesa adversária. É o adversário que tenta achar espaço na defesa do Goiás. Para fazer o que ele quer é melhor o Brock. Então, é melhor o Brock. Mas o Pesolano, ele tem o dia a dia que nós não temos. Não temos acesso mais. Não temos acesso ao dia a dia, infelizmente. Mas eu respeito muito o momento do técnico vendo um jogo. Quer saber? Nós vamos pegar o Pouso Alegre. Reinaldo, vai fazer, deixa eu ver se você tem a capacidade. Ele viu que não tem. Vai me surpreender. E aí tirou ele com 30 minutos. É isso por aí. uma coisa que ele já sabia que ele não conseguia fazer. Vai me surpreender se amanhã aparecer a escalação com o Reinaldo jogando pela esquerda de novo no sistema de 3 saindo. E aparentemente é o que vai acontecer.
porque não as sei. informações que a gente tem iniciais, pelo menos do que o Pansieri trouxe, Se eu fosse... é que ele vai com uma formação novamente de 3 zagueiros, mantendo o esquema em que ele já tem utilizado, só que ele não faria nenhum tipo de improvisação na zaga. Ele colocaria 3 zagueiros de origem. Aí que é o problema. Mas aí, se a gente for pegar quais são os zagueiros que o Cruzeiro tem disponível hoje, o Lucas Oliveira, o Reinaldo, o Brock e o Neres. O Neres foi pouquíssimo testado até aqui. Não sei se já entraria de cara no clássico. Me surpreenderia. Mas aí então, que os outros que 3 pega. zagueiros de ofício que sobram é Reinaldo, Lucas Oliveira e Brock. Eu acho que o improviso no sistema tático do Cruzeiro acontece quando ele escolhe 3 zagueiros. Eu também acho. Porque quando a gente fala do Cruzeiro defendendo, ele defende com a linha de 4. Quem fazia o papel de lateral era um improviso, era o Zé Ivaldo. Com o William ali pela direita, não há improviso. Vai ser o William defendendo como lateral, 2 zagueiros, e o ala, que ataca como ala pela esquerda, volta para fechar a linha de 4 como um lateral. Que pode ser o Cipriano, que é lateral. Agora, se ele vai com Brock pela esquerda, Lucas Oliveira e Reinaldo, aí vai haver o improviso do Reinaldo defendendo como um lateral pela direita. Aí sim é improviso. O Cruzeiro ele não joga com 3 zagueiros defendendo. Ele joga com a linha de 4. O zagueiro que defende, o terceiro zagueiro, ele é lateral, ele não é zagueiro. O Cruzeiro jogaria com 3 zagueiros defendendo se ele defendesse com a linha de 5. Se os 2 alas voltassem para fechar a primeira linha, como vários times fazem. Cruzeiro joga com 3 zagueiros, com esse esquema de 3 zagueiros, com essa ideia de jogo Só pra sair o jogo. em um momento do jogo, porque tem pouco lateral de confiança? Ano passado era. Eu acho que o Pessolano, num primeiro momento, o Cruzeiro fazia linha de 5. No início, quando ele começou lá, aquele jogo contra a Chape. Os 2 laterais Isso, voltavam, Os né? 2 laterais voltavam. Só que aí ele sentiu uma segurança de, peraí, eu não preciso ficar com linha de 5. E achou o Zé Ivaldo para fazer bem a função. Então, o Cruzeiro ele sai com 3. A saída do Cruzeiro é com 3. Mas vamos supor que ele utilize... Eu acho que ele vai utilizar o William pro clássico. Acho que até ele ter poupado o William contra o Pouso Alegre depois de uma boa estreia contra o América. Acabou de voltar a jogar, É porque né? ele quer preservá-lo para ter um pouco melhor contra um jogo importante, porque a gente sabe o William, dentre as opções que o Cruzeiro tem, em especial para lateral direita, ele é o melhor. Vamos supor então que ele não abra mão do William, que ele escalhe o William e confirme essa especulação que nós temos aqui de uma utilização de outros 3 zagueiros de origem. Aí ele abriria mão, por exemplo, do Cipriano, ele estaria improvisando pelo lado esquerdo um zagueiro que faria a função de zagueiro / lateral. Eu não vejo o Reinaldo, por exemplo, fazendo isso. Não, ou ele contra o faz América uma ele linha não de fez isso. Ou ele faz uma linha de 5 defensiva. Eu pensei nisso. Se ele for com 3 zagueiros de origem, aí, quando veio essa informação... E aí ele vai tirar alguém do aí meio eu campo. falei, olha, então se ele tá pensando contra o Atlético e com 3 zagueiros de origem, eu não acho eu não descarto a ideia de defender com 5. Eu também não Por descarto. ser o Atlético o adversário e o jeito do Atlético jogar. Agora, o fato de vir... Contra o América, o William fez a saída de 3 com o Lucas Oliveira e com o Reinaldo. E aí, o jogador da esquerda voltava para fechar a linha de 4. O William não subia. Quem tava lá na frente era o Formiga. O Gasolina. Gasolina começou. O Gasolina, marcando numa segunda linha lá na frente. Ele continuou defendendo com 4. Eu acho que se ele quiser não mexer no sistema, defender com 4, pode entrar o William. O William, Oliveira e Brock. E aí o cara pela esquerda que vai voltar. Pode ser o Cipriano. Sabe por quê, cara? Mas o Cipriano é ruim. Mas é o cara que tem. Não tem outro. Não tem outro, né? Não dá pra ficar imaginando Eu outro tô achando fazendo. mais provável, então, ele manter o Cipriano, colocar o William Eu acho e que vai ser colocar isso. outros 3 zagueiros. Aí talvez o Brock passe a fazer uma função mais central no miolo da zaga. É que a gente fala assim de um elenco que tem as suas limitações e que é carente ainda e que a tendência é que ainda faça contratações para o Campeonato Brasileiro. E aí você coloca 1 ou 2 que não são bons, que não dão confiança, e no setor que você tem alternativa, você deixa no banco, Você deixa tem fora. que deixar fora. Então, assim, a inteligência do Pesolano, pra mim, faz com que ele saia da zona de conforto dele, que são os 3 zagueiros, esse sistema aí que o Edu já explicou, e que nem é o preferido dele, mas é o que deu mais confiança pra ele. Ele ficou mais confortável ali. Mas que ele saia dessa zona para escolher os melhores para um jogo desse tamanho. Por exemplo, se ele faz um meio-campo mais povoado, no meio-campo. Eu faria isso. Eu também. Ele tem no meio-campo opções para deixar o time mais forte, para ajudar na saída de jogo. E você mantém uma linha de 4 mais fixas lá. O Reinaldo pode jogar? Pode. Se ele não for o armador do time, pode. Ele é um bom defensor.
Mas se você tiver obrigações defensivas, o Cipriano, pô, deixa o Cipriano lá na última linha. Eu nem gosto do jogador, acho que ele não está aproveitando desde o ano passado as oportunidades. Mas você não dá obrigações no momento ofensivo para essa turma. Cipriano, Reinaldo. E aí como você faz isso? Povoando o meio campo com jogadores que vão salvar a posse de bola e vão marcar. Então Alisson, Ramiro, Neto Moura, Nicão. Até porque a tendência, quando você faz isso, e se fosse a minha escolha também seria, eu jogaria com uma linha de 4 tradicional, 2 zagueiros, 2 laterais, e tiraria um atacante e colocaria mais homens no meio campo, por 2 motivos. Para espelhar o Atlético, porque é assim que o adversário joga, e para tentar ganhar campo no setor onde eu acho que o jogo vai ser mais pegado e onde o vencedor, quem ganhar o meio campo, talvez seja mais próximo da vitória. Se o Cruzeiro der espaços para o Alan tocar a bola com qualidade, com tranquilidade, para o Edenilson recuperar essa bola e avançar, para o Patrick fazer a mesma coisa, eu acho que fica muito difícil que o Cruzeiro contenha esse monte de gente talentosa do outro lado. Você fala em igualar taticamente, eu já acho acho que é igual taticamente. Eu acho que já é igual. Eu acho que o Cruzeiro joga no 4-1-3-2 também. A chance do Cruzeiro passa muito por ter um time tático muito bem desenhado e sugira a superioridade numérica para cima do seu adversário e muita determinação, muita vontade. Eu acho que nesses dois aspectos, porque correr mais do que o outro. Vai ter que compensar de alguma forma, se você igualar taticamente e na vontade, o Atlético vai ganhar o jogo. O Atlético vai ganhar o jogo. A gente tá falando, se for igual, vai sobressair o que é melhor. Eu acho também. A individualidade. Ele tem que ultrapassar. Círio, só para concluir esse início de temporada do Cruzeiro, o Alê chamou a atenção que o ano passado o Cruzeiro no início teve melhores resultados. Sabe o que eu acho? Eu acho que vai muito da ideia de jogo do Pesolano do ano passado para esse. Esse ano ele já começa com o jeito de jogar que ele terminou e é mais difícil de assimilar. Não é fácil, é um jeito de jogar muito específico. Esse jeito ele foi construindo ao longo da temporada. Né? A partir do momento que ele passa a jogar assim, e eu chamei a atenção que no primeiro momento ele defendia até com 5. Aos poucos ele foi se sentindo mais confortável, como falou o Alê, para liberar, não preciso desse cara aqui, não preciso defender com 5, eu posso defender com 4. E aí o Cruzeiro já estava num ritmo melhor. Ele começa a temporada atual com novos jogadores mais qualificados, mas com esse jeito específico de jogar do Cruzeiro. Wagner Mancini falou que é um jeito específico, a gente sabe, a gente acompanha, é diferente mesmo, e é de uma assimilação mais difícil. O Roger do Atlético, evidentemente considerando a capacidade técnica individual que o Atlético tem, disse que nunca estudou para um jogo como estudou para enfrentar o Cruzeiro. Porque é muito específico. Do mesmo jeito que é difícil para o adversário, o Wagner Mancini falou também que às vezes para enfrentar os times do Pesolano, num primeiro momento, palavras dele, a gente tem que espelhar o jogo do Cruzeiro. Então é de um entendimento mais difícil. Talvez se o Pesolano der um passo atrás nesse início de temporada, até chegar num momento mais confortável, que os resultados apareçam, para depois dar esse passo à frente, para voltar a jogar dessa maneira mais difícil, pode ser que a coisa aconteça, pode ser que a coisa melhore. Eu só acho que o resultado contra o Pouso Alegre e o primeiro tempo, que foi horroroso, eles potencializaram uma insegurança na torcida, críticas. Cara, são 4 jogos. De um elenco de 20 jogadores anterior, que saíram. Se for olhar pelo jogo do Clássico... E no jogo anterior o Cruzeiro não jogou mal. Então foi um negócio muito ali, acho que isolado ali, do momento da escolha mal feita do início. E eu acho que tá tendo um exagero muito grande. É claro que precisa qualificar, óbvio. O pessoal não sabe que precisa qualificar, o Ronaldo também. Mas você vai já pegar o elenco de 2023 e usar desde o primeiro mês do ano? Não, custa caro. Às vezes o Cruzeiro está economizando 2, 3, 4 meses de folha. Ô Cirilo, só rapidinho, Ale. Deixa eu só convidar a galera para mandar